Voltando à nossa meditação em João capítulo 6, após alimentar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, o que aconteceu? Uma grande multidão passou a seguir a Jesus. Porém, Jesus, conhecendo-lhes o coração, lhes diz o quê? João 6:26. Em verdade vos digo, que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Na verdade, aquelas pessoas não estavam em busca de Jesus, mas dos benefícios materiais que Jesus poderia lhes dar. Então Jesus diz no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Em outras palavras, Jesus diz, em vez de vocês estarem tão preocupados com as coisas deste mundo, vocês deveriam estar preocupados com a salvação da vossa alma. Então o povo pergunta a Jesus, que faremos? Que faremos então para realizar as obras de Deus e obtermos a vida eterna? E o que Jesus lhes responde? Fazer boas obras, caridades, sacrifícios, penitências? Não. Respondeu-lhes Jesus, verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A única obra a qual precisamos realizar para sermos salvos é crermos naquele que por Deus foi enviado, Jesus. Então, depois de declarar que a única obra que eles poderiam realizar para serem salvos era crer nele, vejam então o que aquelas pessoas respondem a Jesus. Verso 30. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Você já imaginou? Gente, aquela multidão acabara de ver Jesus alimentando cerca de 20.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E quando Jesus lhes diz que para serem salvos eles precisavam crer nele, o que aquelas pessoas perguntam? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Que cegueira infernal! É o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, meu amigo, se por diversas vezes você tem ouvido o evangelho e não o tem aceitado, é porque Satanás, o Deus deste século, tem cegado o teu entendimento. Era assim que aquele povo se encontrava, cegos por Satanás. Que mesmo diante daquele extraordinário sinal que Jesus realizara, ao alimentar cerca de 20.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ainda assim não conseguiam crer em Jesus e lhes perguntaram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E que sinal eles esperavam que Jesus realizasse? Veja o verso 31. Eles dizem, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhes deu a comer pão do céu. Aqui o povo está se referindo ao maná, uma espécie de pão especial que Deus milagrosamente fez cair sobre o povo de Israel durante os 40 anos que passaram no deserto rumo à terra prometida.
Ou seja, novamente o povo revela com o que realmente eles estavam preocupados: com a satisfação física e material. Jesus havia acabado de lhes dizer: não busquem a comida que perece, mas a que subsiste para a vida eterna. Mas o povo não conseguia pensar no suprimento de suas necessidades espirituais, senão na satisfação de suas necessidades físicas, materiais, momentâneas e passageiras. E você, meu amigo? Em que você tem pensado? Com o que você tem se preocupado? Você tem se preocupado com as tuas necessidades espirituais? Você tem se preocupado com a tua vida eterna? Você tem se preocupado com a salvação de tua alma? Você tem se preocupado onde você passará a eternidade? Se no céu ou no inferno? Ou você, como aquelas pessoas, só consegue se preocupar com as coisas deste mundo que perecerão? Escute, não faça como aquela multidão que Jesus falava, mas parece que entrava no ouvido e saía no outro. Escute, Jesus te diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus novamente procura corrigir a atitude daquele povo e diz, verso 32, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus novamente procura fazer o povo enxergar que o principal pão não foi aquele que o povo recebeu no deserto, mas o pão que desceu do céu, o qual pode conceder vida eterna. Mas ainda, tristemente, o povo continua sem entender e lhe diz, verso 34, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, o povo continua pedindo a Jesus um pão que suprisse suas necessidades físicas. Então Jesus lhes diz claramente, João 6:35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o que Jesus insiste em dizer, e o povo não entende, ou não quer entender, é que é a mim que vocês devem buscar. É a mim que vocês devem buscar. Não é este pão que só pode saciar vocês fisicamente, temporariamente, mas a mim, o pão que desceu do céu, que pode vos dar vida eterna. E você, meu amigo, o que você tem buscado? O pão desta terra que pode saciar apenas tuas necessidades físicas e materiais? Ou o pão do céu, Jesus, que pode saciar tuas necessidades espirituais? O que você tem buscado? Quando Jesus estava no deserto, jejuando, e Satanás lhe propõe que transformasse pedra em pães para saciar sua fome, Jesus lhe respondeu: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Meu amigo, você pode ser ou poderá ser o homem mais rico do mundo, mas haverá sempre um vazio dentro de você que só Jesus pode preencher. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.